Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou Rafael Barros, eu sou terapeuta, psicomotricista, educador físico, trabalho há mais de 10 anos com intervenção de crianças com atraso de desenvolvimento, autismo, apraxia, enfim. E há alguns anos eu venho estudando e aprimorando a questão da relação da criança com a adaptação e inclusão na igreja. E o ano passado eu me deparei com umas dificuldades muito grandes com relação a isso. As nossas igrejas não estão preparadas para receber essas crianças e suas famílias. Partindo desse pressuposto, a gente começou um trabalho com uma metodologia para aplicar algumas coisas que eu acreditava que seriam funcionais dentro da igreja, porque existe uma diferença muito grande entre clínica e igreja e eu vou falar disso mais para frente. Então, pensando em tudo isso, eu usei toda a minha experiência, terapêutica, mais a minha experiência dentro de igreja. Eu estou desde os 18 anos dando aula no Ministério Infantil, já fui líder do Ministério Infantil, líder de jovens, adolescentes. Toda essa roda, essa engrenagem funcionando, a gente sabe como é, né? Já estive na igreja presbiteriana, sou da Batista hoje, então eu venho entendendo o fluxo da igreja há muito tempo. Eu tenho essa experiência, essa bagagem com adolescente, com criança, na igreja, acampamento, enfim. E isso tudo me ajudou a aprimorar uma metodologia para ajudar você que está aí na igreja a fazer essa conexão entre a criança e a igreja e tudo aquilo que ela oferece, e também a família e a igreja. Porque o que eu percebi nesse tempo é que a gente perdia muitas famílias, porque quando ela chegava na igreja, ela se deparava com uma realidade que não era funcional para ela, e ela saía. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. E hoje nós vamos falar como que a gente pode incluir essa criança na igreja, qual que é o passo a passo prático que eu preciso ter em mente para fazer uma inclusão dessa família, dessa criança dentro da igreja. Então, depois da vinheta a gente começa. Bom, galera, é isso aí. A gente vai falar um pouquinho disso. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é, antes de tudo, antes de qualquer função que a gente queira ter ou fazer para ser inclusivos, a gente precisa pensar no acolhimento. Ali a gente muda tudo. Quando a gente entende que acolher essa família, e não é só a criança, é acolher essa família de uma maneira correta, de uma maneira a ter empatia, sensibilidade, de estar próximo, de entender os desafios da família e da criança e ajustar essa demanda, muda o jogo. Quando a gente entende isso, a gente cria um elo muito mais próximo com a família e ela desarma. Porque muitas vezes, dependendo do grau, da família, de como que está essa estrutura, se está desestruturando, se o pai abandonou, enfim, como que é essa questão financeira, tudo isso pega na hora da gente pensar nesse acolhimento. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse primeiro momento. Quando a gente acolhe essa família, quando a gente mostra para essa família que a gente sabe o que estamos fazendo, isso muda tudo. Então, para a gente fazer um bom acolhimento, a nossa igreja precisa estar sendo constantemente conscientizada com relação a tudo aquilo que vem do mundo hoje, né? A questão dos atrasos que a gente tem, a questão dos espectros que a gente tem, a questão das deficiências que têm aparecido. Quem que é o público que já está na nossa igreja? Eles precisam conhecer, precisam se familiarizar com isso. Então essa conscientização é importante, e a capacitação daqueles que lidam com essas crianças e que veem ela nos corredores e que diretamente ou indiretamente estão em contato com a criança e com a família é muito importante. Então perceba que para que a gente acolha bem, a gente precisa conscientizar primeiro a nossa igreja e estar capacitado. Não tem como fugir disso. Isso é para qualquer área, tá bom? Feito isso, a gente consegue fazer um acolhimento porque a gente sabe cometer menos erros nesse processo. A gente sabe como falar, a gente sabe os olhares que a gente pode ter. Quantas famílias não foram embora porque sentaram numa cadeira no culto e foram julgadas com olhares, e elas se sentiram machucadas e acabaram descontando em Cristo isso, como culpando a igreja, como se fosse a igreja toda culpada daquela atitude daquela pessoa, talvez isoladamente, por falta de conhecimento. Então, esse amor de ensinar aqueles que não têm o conhecimento sobre a causa e ajudar aqueles que vivenciam isso a ter mais paciência com aqueles que não conhecem é muito importante. Então, equilibrar isso é um papel fundamental e vem da liderança. Então, perceba quão complexo isso é. Depois de feito o acolhimento,
a gente precisa passar por uma fase de conscientização da família para a comunidade. Cada comunidade tem seu estilo, cada comunidade tem a sua cultura, dependendo de onde ela está inserido. E essa conscientização contrária da família é importante. Então, acompanhar essa família de perto, mostrar para ela como que é o pensamento da igreja, como que é essa aproximação dos membros, como essa família é gerida, enfim, isso tudo é importante. Perceba, a gente faz uma conscientização daquilo que é de fora para dentro e uma conscientização de dentro para aqueles que vieram de fora. Por quê? Porque isso é importante. Você mostrar como que as coisas funcionam na sua igreja é importante, para que a pessoa não espere algo que nunca vai existir ali, porque você não tem como entregar. Então a gente precisa ser claro, essa comunicação precisa ser muito clara nesse primeiro momento. E a capacitação, como que ela é feita? Como que ela precisa ser feita? Ela precisa ser feita de cima para baixo. Então, essa visão de inclusão, de adaptação, de ter pessoas capacitadas a lidar com essa demanda de uma forma mais efetiva e mais prática, com muito mais sensibilidade, ela é importante. Só que ela vem da liderança. Não adianta eu treinar só o meu ministério infantil, não adianta eu treinar só o meu ministério de jovem e adolescente, se a hora que meu ministério de recepção vai receber uma pessoa, ele fala algo que não deveria falar, ou age como não deveria agir, ou olha como não deveria olhar, e aí também isso acaba causando constrangimento. Ou eu como líder falo uma besteira no púlpito, ou falo algo equivocado ali, que a pessoa vai entender errado, ou que dá para ter várias, como que eu posso dizer, interpretações. Então assim, isso tudo é importante. Então a gente precisa entender qual é o nível de capacitação que a gente precisa ter. Ele é total para todos os ministérios. Ministério de louvor, porque se eu tiver uma criança, vamos pensar no exemplo da sua igreja. Sua igreja tem um louvor com todo mundo e aí depois o louvor separa com as crianças. E aí eu tenho um som muito alto, uma bateria muito alta, muitas luzes, e eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de demanda sensorial, auditiva e visual. Eu preciso reduzir isso. Ela precisa estar num lugar que é mais confortável para ela. Se eu não deixo isso claro para todo mundo, na hora que eu vou fazer essas mudanças para essa criança, para adaptar, para deixar mais confortável para ela, meu ministro de música vai chiar, o pessoal do louvor chia, o pessoal da mídia, da luz, enfim, todo mundo começa a ter essas questões de achar que isso está sendo ruim. E se a gente deixa isso bem claro, não se torna ruim, se torna uma forma de a gente deixar mais à vontade para aquele que é diferente da gente. E aí, entende? Até com relação às mudanças do culto. Aconteceu alguma coisa e eu vou mudar essa estrutura do culto. Mas eu sei disso antes, então eu já mando uma mensagem para o meu Ministério de Inclusão e falo, avise as famílias que vai ter essa mudança, para deixar avisado para as crianças, para ir trabalhando durante a semana com elas. Isso é muito legal. E isso tudo gera uma confiança na família. Imagina, essa família chega, é bem recebida, se sente à vontade, se sente acolhida, e aí ela desce lá no Ministério Infantil e ela é recebida pelo Ministério de Inclusão. E o Ministério de Inclusão apresenta toda a estrutura para ela, como que a gente funciona. A gente não tem nada de mil maravilhas aqui, não preciso ter uma sala de recurso, eu posso ter um espaço de recurso, eu não preciso ter 30 professores em sala, eu posso ter só os 2, um professor auxiliar, mas se eu tenho essas pessoas bem capacitadas, eles sabem como lidar, sabem como fazer. Então eu tenho uma rotina bem definida, eu tenho um pessoal que sabe exatamente o que fazer em determinados momentos, eu levo menos demanda para a família. Mãe, preciso ficar com meu filho, pode ficar dentro da sala, mãe, você vai ver o nosso trabalho, você põe a mãe para ajudar, você mostra que você tem domínio daquilo que você está fazendo e falando, que você tem convicções do que a gente está fazendo e isso traz um resultado para a família. Cara, gerou essa confiança, acabou, porque uma dificuldade muito grande da família é de deixar o filho sozinho no Ministério Infantil e as pessoas não sabem como lidar. E a criança desregula, tem uma crise, enfim, isso tudo é muito ruim, tá bom? Uma segunda parte importante, eu vou dividir essa estrutura em 3 partes. Uma segunda parte importante é a rotina. Então, quando a gente fala em capacitação, a gente treinou essa equipe, a gente vai definir uma rotina. Por quê? Cada igreja tem uma quantidade de professor que dá aula, cada igreja, esse professor dá aula durante o tempo, algumas igrejas cada domingo troca, outras ficam 3 meses o mesmo professor, outras ficam 6 meses o mesmo professor, cada igreja é de um jeito. Então, para que eu não tenha dificuldade com algumas crianças, se eu troco o professor todo domingo, eu faço ela a primeira relação de confiança dela é com a rotina.
Todo domingo muda o professor, mas a aula é a mesma estrutura. Começa assim, termina assado, é igual. Então eu deixo claro para a criança, isso se torna previsível para ela e é muito mais confortável para ela, tá bom? E para a família também. Claro que não é sempre que a gente consegue fazer igual, mas dentro do possível a gente vai manter igual, mas dando previsibilidade para essa criança em caso de alguma mudança drástica, tá bom? Então, por exemplo, acabou a energia, a gente precisa subir todo mundo, precisa sair da igreja, aconteceu alguma coisa, um incêndio, então a gente precisa ir conversando. Sempre que a gente comunica a criança um pouquinho antes do passo que a gente vai dar em seguida, facilita para ela, tá bom? Então essa rotina ajuda muito. Uma segunda questão é a comunicação. Eu preciso conhecer essa criança. Então, quando eu recebo essa família, depois que ela começa a ir, eu entendo que ela vai frequentar e ela dá para mim a confirmação de que ela vai frequentar, eu vou fazer uma anamnese com essa família. E aí a gente pode disponibilizar essa anamnese para você. Se você tiver interesse, comenta aqui. A anamnese a gente tem ela para disponibilizar para você gratuitamente. E aí você faz uma anamnese para conhecer dessa criança e dessa família. Porque você precisa saber como que essa rotina vai se executar também na casa. Como que é a rotina da casa, como que essa criança lida com algumas coisas, quando ela desregula, como que ela age, ela é agressiva, ela não é agressiva, ela desregula por causa disso ou daquilo. Eu preciso ter todas essas informações e a família tem essas informações e não tenha dúvida que ela vai estar muito disposta em te dar, tá bom? Então, marcar uma reunião com essa mãe, fazer com essa família, fazer essa anamnese, tudo isso te enche de repertório dessa criança, de conhecimento dessa criança, e aí ele desmistifica uma coisa. Você para de olhar para o diagnóstico da criança e começa a olhar para aquela criança. O Enzo tem nome, a Andréia tem nome, a Juju tem nome, não é um diagnóstico. É uma criança que quer ser feliz, que quer se divertir, que quer se relacionar, porque todos nós, desde Gênesis, desde que Deus criou o mundo, somos seres relacionais. Eles querem se relacionar. As vias de relação são diferentes e eles têm uma dificuldade nesse meio do caminho por conta das demandas sensoriais. Então a gente precisa ajustar isso para ficar mais fácil e mais interessante para eles essa questão da interação, tá bom? Uma outra coisa é a adaptação. Quando eu conheço a criança, eu entendo o que ela gosta, eu entendo o que motiva ela. E aí eu sei exatamente o que fazer para poder criar um material que tenha um elo de conexão com ela, que ela vai se interessar. E às vezes vai durar 1 minuto, às vezes vai durar 30 segundos, mas a ideia é ter paciência. É o tempo da criança, não o nosso. A gente tem uma mania de ter pressa, porque a gente quer ensinar tudo. E o autista, quando entrou na minha vida, ele me mostrou que eu não preciso ter pressa. Eu preciso entender o processo e respeitá-lo. E aí isso tudo faz uma diferença muito grande, porque a criança começa a entender que existe um equilíbrio entre expectativa e oportunidade. Ninguém fica tendo uma demanda de expectativa muito alta dela, mas também não ficam limitando a oportunidade, porque ela quer se mostrar. Então, quanto mais motivada, mais ela quer fazer algumas coisas e aí mais a gente ganha. E lembrando, igreja não é clínica. A nossa meta, nosso objetivo, o nosso foco, a nossa missão é a apresentação do Evangelho, a apresentação da verdade da Bíblia e o plano da salvação. É isso que a gente quer fazer. É isso que toda pessoa que está na igreja precisa receber. E ela vai recebendo mais conhecimento da palavra através de histórias, através dessa relação com o outro, esse entendimento do que é o próximo, do que é essa família que a comunidade se torna. Então isso tudo é muito legal. Lembro quando eu me converti, quando eu entrei na igreja, como foi diferente. Como as pessoas não me julgaram, me receberam meus defeitos sem me julgar, me ajudaram, me acompanharam. Cara, isso mudou a minha vida. Eu tô aqui até hoje. Me transformou. E eu acredito em igrejas que fazem isso até hoje. Ele não te julga, ele te acolhe. Isso é maravilhoso dentro da igreja. Porque não é todo ambiente que isso acontece. Porque normalmente as pessoas são individualistas e que te julgam. Elas querem apontar o que você tem de falha. Quando eu fui todo errado para a igreja, cheio de falha, cheio de pecado, eles me acolheram e me amaram. Então isso mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu vi Cristo ali, Cristo transformou a minha vida através daquelas pessoas. Então isso foi absurdamente maravilhoso. Então a gente tem que entender isso. Então essa adaptação vai fazer isso. E aí vai gerar uma conexão. Porque quando você traz algo que a criança gosta, ela percebe que aquilo que ela gosta não tem a ver só com aquilo que ela gosta, tem a ver com você trazendo. E ela vai criando um vínculo com você, e ela vai gostando de estar com você, e ela vai gerando uma confiança e uma conexão. Cara, isso muda tudo. Eu já vi várias pessoas dizendo que autismo autista é uma criança que tem uma dificuldade de
demonstrar emoções ou que não sentem emoções. Balela. Eles têm, sim, uma dificuldade talvez de dizer aquilo que a gente diz, às vezes por dizer. Eles falam aquilo que eles sentem. Eles são concretos. Então, se ele te ama, ele vai te dizer. Se você tá feio, ele vai te dizer. Se você tá sendo chato, ele vai te dizer. Se você tá sendo amoroso e carinhoso, ele vai te dizer. Ele vai ser recíproco com você, genuíno. Então, eles são assim. Eles não ficam rodeando e criando cenáriozinhos fictícios para agradar as pessoas. Não. Então, só que eles são seres que trazem consigo uma verdade que a gente não vê nas pessoas com muita frequência hoje em dia, né? Então, quando eu encontro ex-alunos meus em alguns condomínios que eu vou e tal, e eles vêm me cumprimentar, eles saem de onde eles estão para me dar um toque aqui pelo menos, cara, como isso é não ter sentimento? A criança vem demonstrar carinho comigo depois de meses, anos que a gente não se vê. Então, não tem isso, não acredite nisso, tá? Eles têm sim uma dificuldade de leitura de algumas coisas, de interpretar algumas coisas, mas eles são carinhosos, eles são amorosos, eles sabem demonstrar sentimentos da forma que eles conseguem, que é concreta. Então eles não eles não vão virar para você e falar assim: você tá tão bonito com esse cabelo rosa, se ele achar que é feio, ele vai falar: não gostei, tá bom? Então eles são concretos, lembre-se disso. E aí essa confiança vem. Dessa confiança a gente vai fazer algo muito legal, que é pensar numa abordagem. Isso tem que já estar estruturado na minha equipe de escola, né, de professores. Qual é a abordagem que a gente vai lidar? Eu recomendo para você uma abordagem relacional, através de uma comunicação e do brincar, porque isso conecta as pessoas. Pensa em você quando criança. Quais são as duas bases que mais fez você se aproximar das pessoas e aprender? Se relacionar com os outros e brincar. Quando eu paro, eu fecho os olhos e lembro da minha infância, eu lembro do tempo todo eu brincando, me relacionando com o outro, com o ambiente, com coisas, com brinquedos, usando da minha imaginação, mas era no brincar, no meu interesse, era no meu hiperfoco que eu tinha, que era o hominho na minha época, eu gostava muito. Então eu tinha a minha avó, tinha meus amigos, eu tinha os meus pais, todo mundo se relacionando comigo e me ensinando a crescer. E a nossa abordagem tem que ser essa abordagem, de trazer coisas diferentes para essa criança, coisas que vão levar ela a criar pontos de afetividade com outras pessoas e outras situações e outras coisas, e elas vão aprendendo algumas coisas novas e nos ensinando coisas novas o tempo todo. É uma troca o tempo todo. Então a nossa base é a relação e a comunicação, não tem outra, tá bom? Dentro da igreja. Eu não preciso fazer nada muito rebuscado e muito complicado. Não, é simples. Eu crio uma comunicação efetiva e eu crio uma relação de verdade. Eu não minto para essa criança, o que eu falo eu cumpro, enfim. E o combustível tem que ser esse interesse. Então, quando a gente fala da anamnese, a gente vai receber dos pais o interesse dessa criança. Isso vai ser um combustível que a gente vai usar para tudo, tá bom? E aí a gente vai para uma terceira coisa, que é o envolvimento dessa criança com a sala, porque ela vai começar a se sentir pertencente àquele grupo de crianças, àquele grupo de pessoas, àquele ambiente. Isso vai gerar nela desenvolvimento. Por quê? Porque ela vai passar a relacionar-se mais com tudo, porque ela vai se sentir cada vez mais à vontade ali. Ela vai ser conhecida pelas pessoas, ela vai cumprimentar, ela vai ter gestos de carinho com outras pessoas. E aí a gente vai vendo ela se relacionando com outras pessoas, e aí a gente vê uma criança que tem uma dificuldade de relação sendo conhecida por muita gente e tendo características diferentes com cada pessoa. Isso é muito importante, tá bom? Isso gera um desenvolvimento de entendimento da Bíblia, um desenvolvimento de entendimento de quem é Cristo, um desenvolvimento de entendimento de quem é o meu próximo. E aí o Espírito Santo vai agir, ali não depende de nós, tá bom? O que a gente pode fazer é ensinar aquilo que é cabível para nós, a palavra de Deus, o plano da salvação, enfim. E me mostrar presente o tempo todo. E por último, pessoal, a questão do pertencimento. Eu acho que isso é o cume de tudo. Quando a criança se sente pertencente àquele ambiente, ela está totalmente inclusa naquele contexto, e a família também. E aqui a gente está falando de uma criança, de um jovem, de um adolescente, mas eu vou trazer uma aula só sobre a família também. Como a gente faz essa adaptação, porque também é importante a gente acompanhar essa família, tá bom? Se você gostou, eu peço que você deixe seu like aqui, que você compartilhe, porque esse conteúdo, se
YouTube entende que é relevante, vai entregar para mais pessoas que precisam ouvir. Quantas pessoas deixam de ir na igreja porque não sabem o que fazer? Quantas pessoas perdem pessoas dentro da igreja porque não sabem o que fazer? Então, se você gostou, deixa seu comentário aqui, deixa sugestões, deixa seu feedback, vem aqui acompanhar o canal, deixa seu like, que isso é importante demais para nós e ajuda no nosso crescimento. Beleza? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.